Bora lá, pessoal, para a nossa segunda aula, a segunda parte, não é, da administração pública. Nós vamos falar aqui da criação dos entes da administração indireta, tá certo? A licitação, improbidade administrativa e também os danos causados pela atividade da administração pública, as informações privilegiadas, o contrato de gestão e outros temas, né, como, por exemplo, a participação dos particulares na administração pública, inclusive lei de acesso, que foi algo que recentemente, hoje eu estou gravando dia 24 de março, né, foi algo bem interessante. Houve aí uma polêmica em relação a uma medida provisória editada pelo Poder Executivo da União, né, pelo Presidente da República. Então, nós vamos agora para o artigo 37, incisos 19 e 20. Eles vão aqui falar da criação de autarquia e também de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. O inciso 19 do artigo 37 vai dizer o seguinte, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, a lei específica, e aqui, veja, se não há menção expressa a ser lei complementar, basta ser lei ordinária. Então, somente por lei específica, uma lei ordinária que trate especificamente desse assunto, poderá ser criada autarquia. E autorizada, então a lei cria autarquia ou autoriza a criação, a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então, a lei ordinária ou cria autarquia ou autoriza que sejam criados esses outros entes da administração indireta. E, posteriormente, lei complementar vai definir as áreas de atuação. Mas, veja, nesse último caso, que quer dizer o inciso 19, que nos casos da empresa pública, da sociedade de economia mista e de fundação, a lei ordinária autoriza, e aí eu vou ter uma lei complementar que vai estabelecer como elas vão se dar, né, como é que vão atuar. No caso da autarquia, basta a lei ordinária instituindo e já definindo como vai ser a sua atuação. E aí o artigo 20 diz que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, ou seja, subsidiárias de empresa pública, de sociedade de economia mista, e veja, depende de autorização legislativa. Novamente, estaremos falando apenas de lei ordinária, tá certo? Assim como participação de qualquer delas em empresa privada. Então, também depende de autorização de uma lei ordinária dizer como ente, como, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, vai participar de uma empresa privada. E aí, nessa temática, foi muito importante um julgamento do ano passado, em junho de 2019, no STF, o julgamento da ADI 5624. E essa ADI trouxe em seu acórdão, em seu julgamento definitivo, duas informações muito importantes. Primeira, que essa autorização legislativa e, eventualmente, né, um processo licitatório não são necessários apenas para a criação, a instituição de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. A gente acabou de ver, dá pelo menos autorização legislativa. É necessária autorização legislativa e uma licitação também para a alienação do controle acionário de empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos imaginar o seguinte, eu vou usar um exemplo aqui de uma sociedade de economia mista federal. Então, vou cuidar da Petrobras. Hoje, a sócia majoritária, quem detém o maior controle acionário da Petrobras, é a União. Se, porventura, ela quiser vender o seu
controle acionário, ou seja, quiser aliená-lo, ela vai precisar de autorização legislativa, porque eu também precisaria, né, de uma autorização legislativa, não só para a criação, mas também para a extinção dessa sociedade de economia mista. Então, veja, mas não está extinguindo, mas está se livrando, né? Não vai mais ser o controlador, o administrador principal. Então, preciso de uma autorização legislativa e, como a alienação de um direito por parte da administração, eu vou precisar de um processo legislativo, já que eu preciso de licitação para adquirir bens, para adquirir direitos, para adquirir serviços, para me alienar de bens, para me alienar de direitos e por aí vai. Tá certo? Então, esse foi um primeiro ponto muito importante na ADI 5624. Um segundo ponto diz o seguinte: a exigência de autorização legislativa não se aplica à venda do controle das subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, nem vou precisar da autorização legislativa e nem vou precisar também de processo licitatório. Basta que eu siga certos princípios da administração, como legalidade, eficiência, impessoalidade, né, os que a gente viu no artigo 37, e também regras básicas de competitividade. Então, só retornando, para criar autarquia, lei ordinária. Também lei ordinária para autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação, que ali uma lei complementar vai definir como esses entes vão atuar, tá certo? E também preciso de lei ordinária para a criação de subsidiárias desses entes. Para me desfazer de empresa pública ou de sociedade de economia mista, eu preciso também de autorização legislativa, entendimento do STF, mas para me desfazer do controle, né, me desfazer de uma subsidiária ou controlada, eu não preciso de autorização legislativa, né, de lei ordinária. Então, tomem cuidado com essa diferença aqui que veio do entendimento do STF. Outro ponto aqui importante, já me trazendo a ideia de necessidade de autorização legislativa e de procedimento licitatório, que a gente viu nessa ADI, é a própria licitação, é a exigibilidade de licitação. Então, ressalvados os casos específicos na legislação, a gente daqui a pouco vai ver a 866, que vai tratar de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Então, fora esses casos especificados, tem que cumprir um princípio de legalidade, tá certo? As obras, serviços, compras e alienações, acabei de falar disso, serão contratados mediante processo de licitação pública. Essa licitação, pessoal, que vai assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Eu vou trabalhar com a impessoalidade. Eu não vou dar destaque a uma empresa. Eu vou permitir que todas as empresas elas concorram e dentro do que eu estabeleci, das condições, seja uma condição que privilegie apenas menores preços, que privilegie também qualidade, dentro daquilo que vença melhor, que propôs, né, que apresentou a melhor proposta. Então, eu tenho que estabelecer esse processo que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. Lei, novamente, é 866 de 93, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Como assim? Eu só posso criar exigências ou técnicas ou econômicas, né, se aquilo for essencial para a minha finalidade pública. Eu não posso criar exigências que direcionem para um fornecedor específico. Então, por exemplo, eu vou ali adquirir celulares, né, eu vou adquirir celulares funcionais, no processo de licitação.
eu vou colocar exigências básicas. O que é que eu preciso? Eu preciso de um celular que acesse internet, tenha o WhatsApp, consiga acessar, de repente, né, um serviço de nuvem, como o Google Drive ou Dropbox, né, que consiga acessar algum sistema específico daquele órgão da administração, e-mail, por aí. Não vou direcionar dizendo que tem que ser um celular com sistema operacional iOS, que é o iPhone. Né? Não vou dizer, olha, tem que ter X não sei o quê. Você vai trazer o mínimo. O mínimo de memória quanto para poder ali ter um serviço de qualidade? É X. Então você não vai estabelecer algo muito maior. Qual é o serviço operacional que dá conta? O Android e o iOS, qualquer um dos dois. Então você não vai estabelecer só um deles para direcionar. Então você vai estabelecer condições de qualificação técnica e econômica que são indispensáveis para o cumprimento das obrigações, ou seja, para a finalidade pública, para aquilo que você quer, tá certo? Não invente de criar novas qualificações só para direcionar a licitação. Mas, como eu falei, a própria 8666, e aí tem alguns amigos meus administrativistas que dizem que é uma lei tão complexa que o nome está aí, é o nome do diabo, né? A lei 866. Ela vai trazer casos de dispensa da licitação e casos também de inexigibilidade. Dispensa da licitação seria um caso em que, via de regra, eu teria licitação, tá certo? Passar por esse procedimento, mas eu estou em situações excepcionais e, por causa dessa situação excepcional, eu não vou licitar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do artigo 24 da Lei 866. Inciso 3º, casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Inciso 4º, nos casos de emergência ou de calamidade pública. Pessoal, estamos em caso atualmente de calamidade pública decretada pelo Poder Executivo nos estados e municípios e autorizada pelo Poder Legislativo na União. Inclusive, tomem cuidado, Poder Executivo da União, presidente da República não pode decretar estado de calamidade pública. Ele pode decretar estado de sítio, estado de defesa, decretar intervenção, declarar guerra, mas ele não pode decretar estado de calamidade pública. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro teve que requerer esse decreto, né, essa autorização de calamidade pública, e assim poder ter alguns atos, até como dispensa de licitação, teve que requerer o Poder Legislativo da União. Já estados e municípios e o Distrito Federal, o governador ou o prefeito poderão decretar calamidade pública. Então, cuidado com essa pequena diferençazinha. Então, né, eu posso ter aqui, no caso de emergência, no caso de calamidade, mas continua o inciso 4º. Quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Estou com uma calamidade que trata de perigo à saúde pública. Então, vou dispensar licitação para aquilo que seja extremamente importante, para equipamentos de saúde, para EPIs e por aí vai, tá certo? Que é justamente o quê? Quais são os bens necessários para atender a situação emergencial. Por isso é muito importante que haja uma fiscalização da população, e aí o princípio da publicidade está em cima, para que você possa acompanhar uma dispensa de licitação numa situação dessas, porque é onde normalmente a gente tem aí uns desvios, a gente tem uns atos imorais e ilegais, tá certo? Já a inexigibilidade, eu vou encontrar, peraí, falei artigo 24, não, acho que aqui é artigo 25, salvo engano. Tá certo? Dei uma olhada, acho que é 24 e 25 aqui a inexigibilidade. Então, né, aqui algumas hipóteses. Lembrando, não é um rol extenuante, até porque vocês vão ver isso em direito administrativo. São só exemplos. Né? Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda por entidades equivalentes. Então aqui veja, a própria lei faz a ressalva e essa ressalva está na própria Constituição Federal também. Não é que eu estou escolhendo um fornecedor específico. Eu, na verdade, só para aquele serviço, para aquela obra, para a aquisição daquele bem, só tenho um fornecedor. Só um ente, só ali uma pessoa jurídica que produz aquele objeto, que presta aquele serviço. E isso tem que ser reconhecido legalmente. Inciso terceiro, outro exemplo aqui. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, vou ter um show do Ricardo Chaves aqui em Natal. Eu não vou abrir um edital para cantores de axé da Bahia dos anos 90. E aí, quem cumprir as qualificações técnicas e econômicas necessárias vai ser contemplado. Não, você tem um cara que ele é consagrado pela crítica, ele é consagrado pela opinião pública, né? Então você vai lá e o contrata. Obviamente, a gente tem sempre que verificar a legalidade, a gente tem sempre que verificar a moralidade, não pode ser um valor completamente desproporcional, destoante, né? Mas eu posso ter a licitação. E pessoal, se alguém disser que o Ricardo Chaves não é consagrado, né, pela opinião pública e pela crítica, se alguém disser que ele não tem qualidade, é porque nunca foi no Carnatal. Foi na última volta, escutou ele cantando, acabou. Aquilo ali, meu amigo, é catarse, é apoteose, né, é um negócio. Eu vou pro Carnatal esse ano, depois da pandemia, porque eu tô precisando. Todo mundo tá. Vai beber, espalhar o sangue. Aí é demais, aí é muito bom. Então você vai ter aqui um cara que é aclamado, tá certo? Um cara que é reconhecido, um Elba Ramalho, um Fagner, Paralamas do Sucesso, né? Rita Lee, e por aí vai. Aqui em Natal, Roberta Sá, Cristal, e por aí vai também, tá certo? Próximo aqui, inciso do artigo 37. Na verdade, é especificamente o parágrafo 3º, né, e seus incisos, que vão falar da participação do usuário na administração pública. E aí eu vou ter 3 incisos distintos que vão ter uma regulação por normas infraconstitucionais. Então, o primeiro parágrafo 3º me diz: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Então, primeira coisa, né? Eu estou aqui falando da possibilidade do particular participar diretamente na administração pública, seja direta ou indireta. Não estou falando que ele vai virar agente público, agente político, que ele vai estar ali no regime de colaboração, como eventualmente o mesário de eleição, jurado no tribunal do júri. Ele apenas, na condição de particular, eu, você, vamos poder participar da administração. E aí, inciso 1º, reclamando. Tá certo? Então, reclamações relativas à prestação dos serviços públicos. Daí, eu vou ter a Lei 13.460, de 2017, que vai tratar justamente desses canais, desses serviços de atendimento e também da necessidade de avaliação periódica, tanto interna, ou seja, o próprio órgão vai se avaliar, quanto externamente. Em sequência, nós temos aqui o inciso 2º. O inciso 2º que vai fazer referência ao artigo 5º, inciso 10º, e o inciso 33, que eu já trouxe aqui para vocês na aula anterior, tá certo? Ele vai dizer o seguinte. Então, nós temos aqui
o acesso dos usuários aos registros administrativos e a informações sobre atos do governo. Então, acesso a registro, por exemplo, de gastos, né, a compras, a aquisições de serviços. Nós vamos ter também a questão de contratação de pessoas e por aí vai, tá certo? Então, essas informações são extremamente necessárias. Lembra, a gente viu no artigo 5º, inciso 33, o direito à certidão sobre informações próprias ou informações de interesse geral ou público. E aí, quem vem regular o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, é a Lei 12.527 de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação. Ela diz no parágrafo 1º justamente isso, né, que vai dispor sobre procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios, e aqui, pessoal, administração direta e indireta, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º e no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição, bem como também o parágrafo 2º, artigo 216, que também trata dessa necessidade de transparência. E aí ele vai dizer, nesse artigo 1º, justamente o quê? Que subordina-se ao regime dessa lei, ou seja, que obedece à Lei de Acesso a Informações, os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, e aí inclusive o judiciário, né? Então, executivo, legislativo, e aí as cortes de contas, os tribunais de contas, que a gente vai ver mais à frente, são órgãos que assessoram o poder legislativo para fiscalização de contas, mas não necessariamente fazem parte dele. E aí a gente tem o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais e os pouquíssimos TCMs que ainda existem no Brasil, bem como o próprio Judiciário e o Ministério Público, tá certo? E inciso 2º, administração pública indireta. Então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes da federação, tá certo? O artigo 3º da Lei de Acesso a Informações vai dizer o seguinte: os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental ao acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Pessoal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, aqui muito importante, eficiência. Informações eficientes quer dizer informações claras, objetivas, completas e prestadas em período e tempo adequado, o mais rápido possível, ou imediato, ou dentro do prazo. Né? A Lei de Acesso à Informação, e eu não estou com corona não, é coriza mesmo, estou com sinusite, aí está uma dor desgraçada aqui. Mas ela prevê um prazo seguinte: ou eu presto a informação de imediato, ou, não sendo possível, em até 20 dias, prorrogável por 10 dias. Até gerou isso uma polêmica de uma medida provisória que foi editada pelo presidente da República agora, né, a medida 928. Eu estou gravando isso daqui na manhã do dia 24, e a medida provisória 928, ela suspende durante esse período de calamidade pública o prazo para a prestação de informações pela Lei de Acesso à Informação. E aí isso está sendo uma crítica, porque para muitos basicamente mata a Lei de Acesso à Informação, porque você não cumprir esse prazo é justamente algo que vai gerar uma responsabilidade, principalmente até a lei prevê a responsabilidade individual, civil ou penal, daquele agente público. Então, se ele não vai ser responsabilizado, ele não vai prestar informação no tempo adequado, eu não vou cumprir o princípio da eficiência, eu não vou estar prestando informação, né? Porque informação daqui a 10 anos, isso não é possível. Mas eu tenho aqui no artigo 3º também algumas diretrizes.
Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Eu posso ter sigilo? Posso. Posso ter um sigilo por interesse, por exemplo, de segurança pública, mas esse sigilo tem que ser algo excepcional, tá certo? Então, um tema muito discutido é, por exemplo, o cartão corporativo do presidente da República. Tem quem diga que há uma questão de segurança nacional, né, você colocar esse sigilo para quê? Para não se saber os locais que o presidente frequenta, como bares e restaurantes, não saber também quais são os locais em que ele pede comida, pede bebida e outros produtos, né, para evitar que haja ali, porventura, um atentado. Então, há quem alegue que isso levaria à questão da exceção do sigilo, né, segurança nacional. Há quem diga que não. Ele publica, ele vai até os locais, muitas vezes está na agenda dele, né, há uma segurança no palácio justamente para filtrar essas encomendas. Então, não há aí algo para se defender, e isso permitiria excessos, permitiria abusos. Então, há uma discussão justamente se cartão corporativo entra, né, principalmente do presidente, no sigilo, que é excepcional, vamos lembrar, ou na publicidade, que é esse preceito geral. Inciso segundo, divulgação de informações de interesse público independente de solicitações. O ideal, na verdade, é que essas informações elas fossem prestadas de ofício, não fosse necessário que eu tivesse aí um pedido. A gente pensa, por exemplo, no portal da transparência, que publica os vencimentos dos funcionários públicos, né? Isso não deveria vir de um pedido para tal. Inciso terceiro, a utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação. Pessoal, você presta lá a informação pela internet, né, por site, pelo diário oficial eletrônico, por e-mail e por outros meios que eu tenho disponíveis hoje em dia, né? Você não vai precisar do documento físico. Inciso quarto, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Então, deveria ter isso, uma política de que tudo deve ser transparente. Todos os atos já devem ser praticados pensando, eu tenho que publicizar isso, eu tenho que, né, tornar isso de conhecimento geral. E 5, desenvolvimento do controle social da administração pública, né, justamente é um dos preceitos da publicidade, esse controle externo, tá certo? E, voltando aqui para o artigo 37, e eu peço perdão, pessoal, porque na verdade eram 2 incisos, eu falei 3, mas eram 2 incisos do artigo 37, tá certo? E aí, voltando ao artigo 37, agora parágrafo 4º, a gente veio do parágrafo 3º, agora o 4º, eu tenho a improbidade administrativa. Ele vai dizer o seguinte, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então, eu vou ter um ato, que é o ato de improbidade administrativa, e ele vai gerar uma série de responsabilidades no âmbito civil e no âmbito administrativo. Justamente, perda de função, necessidade de indenização e tudo mais, tá certo? Tanto é que a gente até vai ver mais à frente, a ação de improbidade administrativa, ela tem natureza de direito civil, né, processo civil propriamente dito. Então, eu vou ter isso não impedindo uma responsabilidade penal, desde que seja aí cabível, de repente, um crime contra a administração pública, como a gente tem do artigo 312 e seguintes do Código Penal, tá certo? Então, eu tenho, inclusive, essa independência das instâncias, independência do direito penal e do direito civil. E essa improbidade, ela é definida pelo Adbulos da seguinte maneira, é a espécie qualificada da imoralidade. Eu tratei disso nesse princípio, né, da moralidade, eu cheguei a mencionar improbidade administrativa, veja a aula passada.
Então, é a espécie qualificada de imoralidade que equivale a um reclamo contra a ineficiência, a corrupção, a desonestidade, o desrespeito à coisa pública, o enriquecimento ilícito, a má-fé, que descredibilizam as instituições governamentais do Estado. Então, basicamente, se você agir com corrupção, com ineficiência, com desonestidade, com desrespeito à coisa pública, né, administrando de qualquer maneira, gerando prejuízos, enriquecendo ilicitamente, sendo ineficiente, ou seja, sendo um preguiçoso, tudo isso são atos de improbidade administrativa, tá certo? E aí, como eu falei, nós estamos aqui diante de uma ação de natureza civil, que não impede que haja o julgamento, eventualmente, por um tipo penal, né? Como eu falei, eu vou ter essa separação de instâncias, essa separação de ramos do direito, tá certo? A ação, perdão, propriamente, de improbidade administrativa vai ser julgada pelo mesmo juízo que teria uma competência originária de processamento para a ação penal. Então, eu vou ali analisar se aquele indivíduo tem um foro por prerrogativa de função, tá certo? Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho um governador do estado praticando um ato de improbidade administrativa. Como vocês vão estudar mais à frente em processo penal, ele vai ser julgado por crime pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a ação de improbidade será julgada por lá. Eu vou ter um presidente da República, STF, eu vou ter um servidor público estadual, né? O prefeito do estado, eles serão julgados pela Justiça Estadual. Se de repente a improbidade administrativa envolve bens, serviços, patrimônio, né, dinheiro da União, vou para a Justiça Federal, porque a competência para processamento do crime iria para lá, artigo... Meu Deus, falhou. É o 109, é o 109 da Constituição Federal, né? Então, você vai observar qual seria a competência penal e aí fixar a competência da ação civil de improbidade administrativa, sempre examinando Constituição Estadual, Constituição Federal, a respeito da prerrogativa por função, tá certo? Também, eu vou ter que verificar aqui a legitimidade ativa da ação. A legitimidade passiva eu já sei, né? Vai ser o demandado, aquele agente público que praticou o ato imoral, ineficiente, corrupto, né? Um ato ilegal também. Já a legitimidade ativa, legitimidade ad causam, para a propositura da ação, ela vai caber ao Ministério Público enquanto fiscal da lei, enquanto ali aquele que defende os interesses da coletividade. Então, ele é que vai mover uma ação civil pública, tá certo? Além da própria ação de improbidade, também uma ação civil pública para reparação do dano. E o artigo 37, parágrafo 5º, estabelece que haverá um prazo prescricional, né? Não é imprescritível essa ação, mas que isso ficará a cargo da norma infraconstitucional. E na pegada aqui da improbidade administrativa, a gente acaba trazendo o artigo 37, parágrafo 6º, que vai falar da responsabilidade da administração pública por danos que sejam causados por ela. Então, o parágrafo 6º vai falar o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então, de repente, se eu tenho uma concessão de serviços públicos, e as próprias, né, sociedades de economia mista também vão entrar aqui, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, o que quer dizer, agindo para a administração ou para essas empresas, tá certo? Então, durante o exercício de suas funções, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Então, a administração pública me causou um dano.
ela é responsável. E essa responsabilidade independe de dolo ou de culpa. Nós vamos ter uma responsabilidade civil objetiva. Vocês só vão ter responsabilidade objetiva aqui no direito brasileiro, nesse caso, administração pública causando prejuízo, e também nas relações consumeristas, né, lá no direito do consumidor. Então, nesse caso, o FRN, né, uma autarquia, o Ministério da Saúde, o próprio governador do estado, uma empresa pública, os Correios, uma, né, COSER, né, que tem concessão do serviço público, vão responder de maneira objetiva, independente do exame de dolo ou de culpa. Então, independente aí do elemento subjetivo. Agora, essa responsabilização, como eu falei, é por danos praticados por seus agentes no exercício da função. Se eu sou ali funcionário da UFRN e fora da minha função, ou em outro horário, ou mesmo no horário de trabalho, mas fazendo as minhas coisas particulares, se eu causo dano a terceiro, aí é culpa minha, o UFRN não tem nada a ver com isso. Tá certo? Agora, o próprio artigo 37 estabelece, né, nesse parágrafo 6º, a possibilidade da administração pública buscar o regresso, o direito de regresso, é algo que a gente estuda em processo penal, processo civil, perdão. Então, o direito de regresso pode ser exercido contra esse responsável pelo dano, então contra esse agente público. Só que nesse caso ele não responde de maneira objetiva. A responsabilidade dele é subjetiva só se tiver havido dolo, ou seja, intencionalmente ele causou prejuízo, ou tiver havido culpa, que é numa situação com previsibilidade eu agir sem observar o dever objetivo de cuidado de maneira imprudente, negligente ou sem perícia. Tá certo? Inclusive, é algo que a gente acaba estudando em processo civil, eu tenho até a possibilidade de chamar aquele indivíduo ao processo ou de, posteriormente, usar o direito de regresso em uma nova ação, né, caso a gente esteja aí com a ação, com um processo judicial buscando o pagamento de indenização e tudo mais. Tá certo? Próximo tópico aqui, pessoal. Informações privilegiadas. Falta mais 2 tópicos para a gente concluir. Esse e contratos de gestão. Então, na informação privilegiada, o que é que me diz o parágrafo 7º? A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. É o seguinte, quando eu estou na administração pública direta ou na indireta, pode ser que por causa da minha função, eu tenha acesso a informações que os demais indivíduos, que a sociedade não tem. São informações privilegiadas. E eu não posso utilizar essas informações em meu proveito. Vamos imaginar que eu sei de uma obra pública, de uma estrada que vai ser construída em determinado lugar. Eu sei que vai ser construído um porto, eu sei que vai ser construído um aeroporto. Obviamente, os terrenos em volta vão se valorizar. Então, eu vou lá, antes mesmo que haja qualquer anúncio, e adquiro aqueles bens, tá certo? Já pensando na futura valorização. A gente teve um caso nos Estados Unidos, agora, bem recente, em que um senador republicano, que fazia parte do comitê de gestão da crise do corona, ele participou de um briefing, né, participou de uma reunião, prestando alguns dados do que ia ser a situação de calamidade, e usou a informação privilegiada justamente para poder vender ações, para poder lucrar, quando ninguém ainda sabia o que ia acontecer, se antecipando aí a crise que ia acontecer na Bolsa de Valores logo em sequência. Inclusive, quando a gente fala da Bolsa de Valores, né, do mercado financeiro, eu tenho um crime específico para isso, que é o Inside Trading, que é justamente que é justamente esse acesso a informações internas, a informações privilegiadas, tá certo? E isso não apenas em relação aos ocupantes atuais dos cargos, eu vou ter essa preocupação,
mas também aos antigos ocupantes. Veja o que aqui me diz o Ad Bolos. Deveras, né? Tornou-se praxe entre nós a conhecida situação de que ocupantes de cargos e empregos na administração direta ou indireta, ou ex-ocupantes, após exonerarem-se ou desligarem-se do exercício regular de suas funções, transmitiam para iniciativa privada dados privilegiados do Estado em flagrante desrespeito ao pórtico da igualdade, né? Porque eu estou privilegiando, primeiro, a minha atuação, e segundo, estou privilegiando ali determinados particulares. Isso quebra a equidade, que é um corolário da impessoalidade. Então, eu estou atacando frontalmente um dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Mas continua aqui o Ad Bolos, né? Então, diz respeito ao pórtico da igualdade, tendo em vista, pois, o princípio de que as informações da administração pública devem ser levadas a quem quer que seja, indistintamente, sem preferência de nenhuma espécie. Tá certo? Agora, o Ad Bolos faz uma ressalva. Prestem atenção, que é muito importante. Contudo, a medida ética de garantir a todos o acesso isonômico de dados deve respeitar o sigilo de informações quando esta for imprescritível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a ideia é todo mundo deve ter acesso a informações. Alguns agentes públicos vão ter acessos privilegiados, que é justamente essa ressalva que é feita. Mas ele não pode passar esse acesso privilegiado para particulares, para interesses escusos, interesses que vão além do interesse público, justamente porque isso é uma quebra da igualdade, que por tabela é uma quebra da impessoalidade. Tá certo? E aí, nós vamos para o último tópico da aula de hoje, que é a questão do contrato de gestão. Artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Ele vai dizer o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmada entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho pelo órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre. Então, o que é que vai acontecer? A determinada entidade, determinado órgão, seja da administração direta, seja da administração indireta, vai ter uma autonomia. Autonomia de gerência, de orçamento, autonomia financeira. Ela pode ser uma autonomia menor, a gente acaba vendo isso na administração direta, que é centralizada, pode ser uma autonomia bem maior, a gente vai ver isso na administração indireta, que é descentralizada. Mas essa autonomia ela pode ser ampliada desde que haja um contrato entre os administradores desse órgão e o poder público. Esse contrato, que é o chamado contrato de gestão, ele vai ter ali certos objetivos, certas metas de desempenho. Eu aumento a autonomia visando o aumento do desempenho daquele órgão, daquela entidade, portanto, visando uma maior eficiência, que é um dos princípios da administração pública, tá certo? E aí a lei, nós vamos ver já qual, ela vai dispor do prazo de duração do contrato, vai dispor dos controles e critérios de avaliação do desempenho, ou seja, ok, você vai melhorar o desempenho, mas como é que eu vou avaliar esse desempenho? Também avaliar os direitos, obrigações e responsabilidades, dos dirigentes, tá certo? E também como vai se dar a remuneração. E esse contrato de gestão, ele vai ser ali, né, estabelecido pela Lei 8.745 de 93. Então, eu vou ter aqui, né, por exemplo, a Lei 8.745 falando da contratação temporária, tá certo? Mas isso é que traz algumas hipóteses, etc., eu vou deixar para a gente ver na aula a respeito de funcionalismo. Aí eu faço, inclusive, esse link
de contrato de gestão e contratação temporária. Tá certo? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.